A paz do Senhor para você, professor, discipulando ou professora que nos acompanha. Esta é mais uma gravação, mais uma produção do nosso EBD em Síntese Podcast e, pela graça de Deus, estamos aqui. Eu sou, pela misericórdia de Deus, professor da Central e, para mim, é uma satisfação, mais uma vez, cercar esta mesa aqui ao lado dos meus caros amigos e cooperadores neste projeto tão especial, que é o pastor Raul, que estará conosco pela primeira vez, contribuindo e enriquecendo esse debate aqui. E agora estamos no terceiro ciclo, do Discipulando, lição de número 2, a beleza do perdão. Seja bem-vindo, pastor Raul Soares. O que esperar deste podcast? Oi, Eli, a paz do Senhor, irmão Glenilson, a paz do Senhor, cara professor, meu irmão, minha irmã que está aí a nos escutar, nos ouvir. Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande estarmos aqui para falarmos para esse público tão especial que são os novos convertidos à igreja, e um assunto como esse, o tema de hoje, a beleza do perdão, falar sobre o perdão, que é um assunto central do cristianismo. Quem é cristão passa por este assunto, inevitavelmente, e nós vamos ter o privilégio de meditarmos na palavra de Deus, e para mim é uma alegria muito grande fazer parte desta equipe aqui do Discipulado. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson Moraes, mais uma vez, a paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Eli, Pai do Senhor e bem-vindo, pastor Raul. É um prazer estarmos mais um ciclo desta lição do Discipulando, corroborando com os professores nas temáticas que envolvem a caminhada do novo convertido. Esperamos que seja este ciclo um novo tempo de crescimento, de aprendizado para nós e contribuição para todos aqueles que acompanham este espaço. Obrigado, professor Douglas Nilson. Ainda nestas considerações iniciais dos participantes, eu quero aqui fazer menção do fato deste podcast ser uma realização do Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, o DENEC. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, é presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, e que tem sido um grande apoiador do Departamento de Ensino. Para nós, está sendo uma experiência nova a realização desses podcasts, e temos aqui crescido no relacionamento com Cristo e amadurecido e nos fundamentado cada vez mais no conhecimento das Escrituras. Como eu já falei, meus queridos, temos adentrado ao terceiro ciclo do Discipulando, cuja temática do trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas. É importante aí esse verbo viver, que tem a ver e diz respeito à experiência de cada um no dia a dia, no sentido de aplicar de forma apropriada as verdades cristãs, a partir da iluminação do Espírito Santo. E hoje, estaremos falando sobre perdão, e é claro que o que isso tem a ver com a vivência das verdades bíblicas? Nós somos protestantes e partimos de um princípio muito importante da reforma protestante, que é o da clareza das Escrituras. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que tudo o que é necessário para a vida e para a piedade, o Senhor graciosamente já nos concedeu, o Senhor Jesus. E o assunto do perdão, o tema do perdão, a doutrina do perdão não é diferente. Hoje, lição número 2, a beleza do perdão. Eu gostaria, dando aqui já a minha contribuição em decorrência da minha formação em filosofia, o que dizer da beleza, antes de tratarmos da questão do perdão, Beleza, Beleza é aquilo que causa o belo, digamos, poderia também ter aí uma
analogia com aquilo que é sublime, mas, em geral, beleza, o belo, é aquilo que causa, que produz prazer. Mas é importante nós defendermos uma abordagem da beleza que seja objetiva e não simplesmente subjetiva. Porque não é o indivíduo ou o sujeito que empresta beleza à coisa. A beleza existe nas coisas independentemente do sujeito, né? Então, não se trata de uma mera avaliação, de uma mera apreciação de um observador que vai conferir beleza a alguma coisa. Nós sabemos que a beleza está presente na criação, no mundo, porque o mundo, né, é criação de Deus. Deus se revela na criação. E Agostinho ele vai falar da natureza e da beleza da natureza como degraus, né? Porque essa revelação, como a própria definição de revelação, né? Ou seja, o indicativo, a revelação não é uma finalidade em si mesma, ela aponta para o Criador. A beleza, aquilo que existe de belo na natureza e também no ser humano e no comportamento humano, deve nos levar para Deus, nos apontar para o Criador. Então, um outro aspecto interessante no tratamento desse assunto da beleza é nós não divorciarmos a noção de belo da noção de verdade e da noção de bem. Então, existe uma analogia entre aquilo que é belo e tudo aquilo que é verdadeiramente belo. Já usei a palavra verdadeiro, né? Verdade. A beleza ela tem uma analogia intrínseca com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é bom, ou com o bem em si mesmo, né? E Deus é a fonte da beleza. Deus é a fonte da beleza. Como é que eu poderia definir o Deus glorioso, né? Como é que você define glória? Glória tem a ver, significa, né, a beleza de Deus, a majestade de Deus e o valor infinito de Deus. Então, Deus é a fonte da beleza. E o que dizer, então, do perdão? Como associar agora essa palavra perdão, que tem a ver com, digamos, com a reparação do pecado, do mal, o cancelamento da ofensa, e com esse conceito objetivo de beleza? É que Deus ele nos garante um perdão perfeito para vidas imperfeitas. Já usei uma outra palavra que tem a ver com beleza, que é perfeição. Perfeição. Pastor Raul e o professor Douglas Nilson, o que o professor do discipulando poderia, diante desse título, né, já articular para chamar a atenção do aluno, despertar o interesse para o que vai ser aprendido? Por favor, gostaria de ouvi-los. Bom, meu querido Eli, realmente esse tema é um tema muito belo, falar sobre o perdão, porque o perdão, como já falei inicialmente, ele é o cerne do cristianismo. Para nós nos tornarmos cristãos, para nós nos tornarmos filhos de Deus, foi preciso Deus realizar esse ato tão belo, que é o oferecimento de perdão para nós. E sem esse perdão, eu estaria perdido, nós estaríamos perdidos, porque ele nos perdoou de uma dívida impagável, como a leitura bíblica do texto bíblico, né, que está aqui em Mateus, capítulo 18, e sugere essa dívida era impagável e Deus simplesmente, com a sua generosidade, com o seu amor, com a sua misericórdia e tantas outras virtudes que são inerentes de Deus, ele nos presenteou com esse belo gesto que é o oferecimento do perdão. E ao longo dessa lição, o professor terá a oportunidade de explorar a importância deste ato de Deus para conosco, de definir o que é o perdão e também a importância de nós praticarmos este gesto para com o nosso semelhante, assim como Deus fez conosco. Então, é uma lição riquíssima, imprescindível, e que, com certeza, Deus nos falará muito ao coração e nós aprenderemos muito. Obrigado, pastor Raul. Douglas Nilson, meu querido.
Eli, Fique à vontade. temos que partir, eu acho que é interessante nós partirmos do conceito de perdão, porque muitos dos nossos alunos, eles podem ter conceitos equivocados quanto ao perdão. O próprio texto bíblico, em uma das passagens, Pedro, ele aborda o Senhor questionando quantas vezes devemos perdoar, porque havia um contexto, havia um entendimento que havia um limite de perdão. E uma pessoa que perdoasse determinadas vezes eram tido assim como uma pessoa tão boa que já não tem mais por que perdoar. E esse novo convertido, ele pode chegar com a carga um pouco equivocada quanto ao conceito de perdão. E nós poderíamos aqui pontuar pelo menos 4 equívocos acerca do perdão, que é importante para o professor e para esse novo convertido. Um primeiro equívoco é que perdão não é deixar para lá. Não é ter um mal-estar, um mal-entendido, teve um problema, alguém pecou contra outro e eu vou simplesmente deixar para lá. Isso não é perdão. Um segundo equívoco é que perdão não é esperar que o tempo cure. Ah, eu pequei contra o irmão Raul e agora eu vou esperar daqui a 1 ano eu não vou vê-lo e aí o tempo vai curar esse mal-estar ou então mal-estar que o irmão Raul fez para comigo. Isso não é perdão. Um terceiro aspecto é que perdão não é uma alternativa. Eu não vou decidir se eu quero ou não quero perdoar o irmão Eli. Eu preciso entender que, da mesma forma como eu fui perdoado, eu preciso oferecer esse perdão. Certo escritor diz que os cristãos são as pessoas que deveriam mais facilmente perdoar, porque eles foram perdoados, nós fomos perdoados pelo Senhor. E um quarto e último equívoco quanto ao perdão é que o perdão não é restritivo a quem errou. O perdão, ele tem uma relação dupla. Eu errei para com o meu irmão, com Eli, eu vou até ele, perdoo, mas veja, Eli também ele não tem uma escolha de dizer, eu não quero lhe perdoar. Então, veja que esses equívocos eu entendo como um ponto de partida, quando nós estamos definindo o conceito, o termo perdão. E o interessante, meus queridos, pastor Raul e professor Douglas Nilson, temos falado até aqui sobre a beleza do perdão e essas incompreensões acerca do perdão ou falsos conceitos, né? Estamos definindo aqui perdão. E é claro que para a gente indicar a essência do que vem a ser o perdão, a gente precisa também afirmar ou descrever aquilo que não é o perdão, que foi o que o professor Douglas Nilson acabou de fazer. E é claro que cada uma dessas visões, que são visões equivocadas, não representam o perdão em sua beleza, né? Ou seja, tudo isso aí é feio, né? Por quê? Porque não se trata efetivamente de perdoar. Não se trata efetivamente do cancelamento da ofensa ou da dívida, nem da restauração do relacionamento. Isso é perdão, é o que significa perdão. Então, tudo aquilo que não qualquer ideia que não tenha o devido respaldo na revelação das Escrituras, né, leva as pessoas a desenvolver um comportamento vicioso e em nada vai contribuir para a união ou para a comunhão. Pelo contrário, para a divisão, para alguns preconceitos vai produzir um relacionamento enfermo, ao invés de restaurar o relacionamento. Eu gostaria também meus queridos, neste primeiro tópico, né, dentro ainda dessa abordagem definicional do que é o perdão, falar que perdão é um ato gracioso de Deus. Deus não tinha a obrigação de nos perdoar. Perdão não era um direito do pecador. Não era o direito daquele que herdou de Adão a corrupção e a culpa, né? Porque Adão ele nos representou, assim como Cristo na cruz nos representa, né? É engraçado que tem até algumas pessoas que julgam como conveniente dizer, mas em que sentido eu pequei em Adão? Engraçado, muitas coisas a gente faz hoje e a gente responde por aquilo que outros fizeram. E a gente também, muitas vezes, por vezes, acaba assumindo. Por exemplo, um pai ele pode responder pelo comportamento dos filhos. Você elege um representante político, né? E você precisa responder por aquilo que você fez.
Você assume, de certa forma, né, ele lhe representa, né? E da mesma forma como somos representados em Adão, também Cristo nos representa. Não me diga que a pessoa vai querer dizer também, não quero que Cristo se identifique comigo ali na sua morte. Claro que a pessoa quer que Cristo se identifique. Agora, para que Cristo se identifique, é preciso que a pessoa admita que é pecadora, que herdou de Adão a natureza pecaminosa, que era tão culpada quanto os nossos primeiros pais. Noeli e Rodrigo Nilson, corroborando o que vocês estão falando a respeito da definição de perdão, definir algo é sempre muito interessante, porque depende muito da ótica daquele que está definindo, né? Mas vimos aí o que não é perdão, e também aqui a própria revista traz algumas definições. Eu queria só passar rapidamente aqui para falar aqui um outro conceito de perdão que eu entendo aqui. Fala aqui na revista que o perdão traz uma ideia de um ato de generosidade que absolve um culpado de uma pena. Outra definição é tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido um pecado ou um crime. E ainda uma terceira definição é um procedimento da mente ou do espírito que tem por objetivo extinguir um ressentimento para com outra pessoa ou consigo mesmo. Então, veja que aqui na lição existem, no mínimo, aqui 3 definições sobre o perdão. E, meditando aqui nessas definições e na palavra, à luz da palavra de Deus, a gente pode dizer que o perdão é um ato voluntário e volutivo daquele que oferece perdão. É um ato voluntário, por quê? Porque ninguém pode perdoar outro se for obrigado. Aí não vai ser perdão. Ele está sendo coagido, está sendo forçado, aí ele é algo espontâneo, o perdão. E um ato... Irmão, não perca seu raciocínio, só para, dentro disso que você falou, é interessante porque perdão, ele é muito mais do que mente, é muito mais racional do que emotivo, né? Porque quando eu compreendo o significado de perdão, eu vou ter mais racionalidade, vou agir racionalmente, eu preciso perdoar. Então, não é algo emotivo que eu não estou sentindo que já posso perdoar. Pode continuar. Exatamente, Mondogli Nilson. O perdão é um ato racional, não é um ato meramente emotivo, né? Um ato racional, um ato consciente, é um ato voluntário, porque a pessoa só vai fazer esse ato, praticar esse ato, se tiver consciência do que ele realmente E tem consequências emocionais. Sim. Depois, uma vez que nós... Exatamente. As emoções... Ficamos livres daquele fardo. Exatamente. As emoções que, inclusive, elas serão muito maléficas àquele que não oferece o perdão, aquele que retém mágoa, que retém o perdão, vai ser muito maléfica. Essas emoções serão destrutivas para a pessoa que retém o perdão. Vamos ver mais à frente. Então, para completar esse raciocínio, o perdão é um ato voluntário e volitivo. Volitivo exprime vontade. A pessoa tem que ter vontade. Ela tem que ter, ela refletiu à luz da palavra de Deus, ela viu que Deus já lhe perdoou, Deus deu o exemplo primeiro, porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo, agora me foge aqui o versículo, mas eu acho que é Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. 5:8. Ele provou o amor, ele deu o exemplo. Então, agora, uma vez que nós temos esse exemplo e fomos perdoados por Deus, fomos destinatários desse perdão, nós devemos fazer a mesma coisa, né? Em relação ao próximo, porque essa lição, esse ensinamento, foi Jesus quem falou aqui, né, no capítulo de número 18, que é a leitura bíblica em classe. Esse texto é riquíssimo. A parábola do credor incompassível. E como já falou aqui o irmão Douglas Nilson, esse ensinamento que foi o próprio Cristo que proferiu, usando o ensinamento através da parábola, ele responde uma pergunta que o apóstolo Pedro fez, né? Ora, o Pedro pergunta assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu deverei perdoá-lo? Até 7?
Aí Jesus fala, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, lógico que Jesus não estava ali quantificando a quantidade de perdão que nós devemos oferecer àqueles que nos ofenderem. Jesus não estava quantificando, porque 70 vezes 7 dá 490. Jesus estava dizendo assim, Pedro, é muito mais elevado do que você está pensando. Ou seja, em outras palavras, é necessário perdoar todas as vezes que for preciso. Você tem o dever de perdoar, né? E nós poderemos essa parte de conceito, eu acho que há 5 palavras que nós poderíamos sintetizar essa parte de perdão. Uma palavra, e essas palavras já foram faladas aqui, uma é graça, né? Porque perdão é graça. Nós vamos absolver quem errou. O irmão Raul errou contra mim. Ele vem me pedir perdão. E o que é que eu vou oferecer para ele? Graça. Eu preciso perdoar. É também renúncia, porque se o irmão errou contra mim, entre aspas, eu tenho um direito de aceitar ou não, mas como cristão, esse direito ele é eliminado. Eu renuncio aos meus direitos, ao meu eu, para perdoar o meu irmão. É também uma decisão, e nós falamos aqui, essa decisão começa no coração que é a mente, que é a racionalidade nossa. Não é algo que eu vou e alguém vai me puxar pela mão quando nós éramos criança e brigava com alguém puxa, os pais pegavam, botavam os dois abraçados e se perdoe. É algo que a decisão, como o irmão Raul falou. Aí ainda vem obrigação, porque como discípulo de Cristo eu tenho essa obrigação de perdoar, mas também eu preciso entender que ela é impossível por meus méritos. Eu preciso contar com os méritos, com a bondade de Cristo, a ação do Espírito Santo, para que todo esse processo discorra. E essa obrigação, Montegley News, essa obrigação, acrescente-se, é um dever, né? Isso. Ou seja, perdão, eu perdoar alguém, não é uma faculdade. Faculdade se configura na possibilidade de eu escolher e fazer uma coisa ou fazer outra. Perdão não. Perdão é um dever, é uma obrigação pelo que Deus fez conosco, por aquilo que ele já fez por nós, nos dando exemplo e que espera de nós fazer a mesma coisa. E só para finalizar aqui esse tópico, já falamos bastante sobre ele, a definição do perdão, eu quero já ressaltar aqui que se nós não perdoarmos, qualquer um de nós não perdoarmos o nosso ofensor, Deus também não vai nos perdoar. Ele não vai nos perdoar, porque foi ele quem disse, se você não perdoar do coração aqueles que te ofenderam, meu Pai Celestial, Jesus falando na parábola, não perdoará você também. Então, veja como isso é sério. Veja como é sério. E é interessante que você pode perguntar assim, mas peraí, Deus não me perdoou? Como é que você está dizendo que se eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu, Deus não me perdoará? É por uma razão muito simples. Deus nos perdoou. Ele nos perdoou quando nós nos arrependemos, nós cremos em Jesus como Salvador, e naquele dia glorioso que nós aceitamos o perdão de Deus, muitas coisas aconteceram simultaneamente, notadamente no âmbito espiritual. Houve o perdão, houve a regeneração, houve o princípio da santificação, o começo da santificação na minha vida, houve a inscrição do meu nome no livro da vida, houve Deus apagou os meus pecados, muita coisa aconteceu e eu passei a ser uma nova criatura. Só que eu continuo vivendo e, infelizmente, estou sujeito ao pecado, porque nós fomos livres do poder do pecado, das consequências do pecado, que é a morte eterna, mas nós não estamos livres ainda da presença do pecado, até que Jesus volte para nos livrar da presença do pecado. Para onde a gente vai, a gente encontra-se com o pecado. Então, nós pecamos. Infelizmente, por mais que Jesus tenha nos perdoado já, Deus nos perdoou em Cristo, infelizmente nós pecamos. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele fala assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso,
e o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque, infelizmente, nós pecamos, né? A gente peca, às vezes, querendo até acertar, mas pecamos, é pecado do mesmo jeito. Mas o que a gente faz? A gente vai até os pés do Senhor e, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí a gente vai fazer menção àquilo que Jesus nos ensinou quando fôssemos orar. Perdoa, Senhor, foi Jesus que ensinou. Perdoa, meu Deus, os meus pecados, assim como eu já perdoei, assim como nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Veja, antes de eu ir ao Senhor pedir perdão pelo pecado que eu estou, infelizmente, sou sujeito a cometer, e mesmo não querendo cometer, cometo, porque não existe ninguém perfeito, aí eu preciso pedir perdão a Deus. Toda vez que eu vou orar, eu peço perdão a Deus, ao Senhor, pelos meus pecados. E aí eu digo, Senhor, eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Então, veja como é importante o perdão na vida do ser humano. Se não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado pelo Senhor e você será condenado. É o que diz aqui no versículo, finalizando o texto. Olha só, o versículo 34, capítulo 18. Indignado, o seu Senhor, isso é Jesus falou na parábola, certo? Concluindo. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Conclui. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, já aqui prosseguindo para o segundo tópico, aí eu aproveito só para retomar aquela questão da dimensão afetiva, emocional da prática do perdão. É claro que quem vai perdoar não vai depender ou se apoiar exclusivamente no fluxo, né, no devir das emoções para perdoar ou liberar perdão ou deixar de perdoar. Mas eu poderia aqui identificar um aspecto emocional sensível da prática do perdão. Uma vez que estamos falando também da beleza do perdão. Quando eu me deparo com o fato de Deus ser a fonte do perdão e de Deus já ter garantido o perdão para mim. E o que Jesus fez por mim? Qual é a base objetiva do perdão? É a obra de Cristo, a obra expiatória, né? Porque o sacrifício dele por mim tem um valor expiatório, consiste na cobertura dos meus pecados, na purificação dos meus pecados e também é um sacrifício substitutivo. Então, eu não posso ser, digamos, desprovido ou ficar desprovido de emoção ou apático diante da base objetiva do perdão que é a obra de Cristo em meu favor e em favor de todos os pecadores. Então, aqui eu identificaria, digamos, um elemento emocional, né? E que tem a ver com a beleza do perdão. Aquilo que é belo é aquilo que causa prazer. Isso causa prazer. Porque é um elemento positivo nesse processo, né? E não um elemento que ele é agente protagonista do processo. E é nesse aspecto, né? Quando eu coloco o meu coração, os meus sentimentos à frente de uma decisão que ela é totalmente bíblica. O mero emocionalismo, sensacionalismo, né? A gente não vai, o crente não vai agir com base nisso. Mas é claro que ele não fica apático, ou seja, sem emoção, diante da base objetiva do perdão e para praticar o perdão. Se não tiver emoção, pode ser uma mera formalidade. Ele está verbalizando algo que ainda não foi internalizado, né? O fato é que, assim, a prática do perdão, ela envolve o ser integral, né? Razão, emoção e volição. Então, meus queridos, aqui no segundo tópico, Deus nos perdoou, embora pecadores. Temos falado aí da base objetiva do perdão, e aqui eu quero falar para você, professor discipulando, ou professora discipulando, que o perdão é um benefício que requer o quê? A apropriação. O fato de Cristo ter morrido por nós na cruz não significa automaticamente que estão todos perdoados e que todos vão para o céu, né? Eu preciso me apropriar com base na revelação das Escrituras e pela fé. E também acrescento aqui que quando perdoamos alguém, ou o fato de pedirmos perdão a Deus, quando fazemos uma confissão diante de Deus, até em busca de um perdão para nós mesmos, né?
Isso nunca é uma iniciativa nossa. É sempre uma obra do Espírito Santo em nós. É sempre em resposta à graça de Deus, à atuação e à infusão da graça de Deus em nossas vidas, né? Então, a obra da fé, né? A fé não é um poder que põe Deus em movimento, mas é uma resposta ao poder de Deus. Então, a questão do perdão, quando eu vou pleitear o perdão junto a Deus, a fé está pressuposta, o arrependimento, né? Porque o arrependimento não pode vir do próprio pecador exclusivamente, intrinsecamente, porque ele é pecador, a inclinação dele é para o mal, a não ser que o Espírito Santo o mova a isso, né? Então, é importante o professor deixar claro, né, o professor discipulando, que existem essas questões, esses aspectos doutrinários e teológicos envolvidos na prática do perdão. A confissão, fé, arrependimento, e tudo isso tem a ver com o quê? Quando eu perdoo ou quando eu sou perdoado, o que acontece com o pecado? O pecado é confrontado, ele deve ser confrontado. O pecado deve ser envergonhado e o pecado deve ser nominado. Isso. Não é eu fingir que nada aconteceu e eu preciso. E nesse né? aspecto, Pois não. E nesse aspecto, nós precisamos fazer uma relação do perdão com o arrependimento e com a confissão, porque quando eu relaciono com arrependimento, a gente precisa, o professor precisa deixar claro para o aluno que o arrependimento ele é diferente de remorso. O remorso é algo que eu estou pensando em mim, eu quero livrar a minha pele. É algo que não muda, não gera o genuíno arrependimento, é algo pontual. Eu vou continuar naquilo e vou sempre estar tendo remorso. Então, remorso não é arrependimento. E arrependimento, ele não é generalista, como você estava dizendo. Não é, por isso a importância quando 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse processo de confissão, ele precisa ser nominado, como você estava falando. Por quê? Às vezes, aqui está o novo convertido, e nós ensinamos sobre oração, e ele vai confessar, vai se arrepender, pedir perdão. Senhor, perdoa por todos os pecados que eu fiz hoje. Se eu cometi qualquer que seja, por menor que tenha sido o pecado, o meu arrependimento ele é generalista. Eu nem lembro, nem dói, como você está dizendo, não confronta, não gera vergonha. Mas a partir do momento que eu, na minha oração com o Senhor, eu busco nominar, busco abrir o coração e trazer à mesa esses pecados, de certa forma, o tratamento vai acontecendo. Eu vou me envergonhando por esses atos. Porque é terapêutico isso, é um processo terapêutico. É um tratamento. Então, esse aspecto é muito importante. Tem pessoas que fazem até, usam de eufemismo, né? Não, falhas, erros, de forma genérica. Quando deveriam ser específicas. Senhor, sim, eu fiz isso, fiz tal coisa, e eu desejei fazer. Porque me perdoe e tal. Porque aí você está sendo confrontado. E o arrependimento, o perdão envolve confrontação, né? E corroborando aí com o que vocês estão falando, professores. Sim, pastor, fica à vontade. Uma palavra que o Eli falou sobre o perdão é um ato de apropriação, né? E o Mondocles também tocou com outras palavras sobre essa situação, apropriação. E aí convém dizer que o perdão é um ato bilateral. O que significa isso? É um ato que envolve duas ações, de duas vontades, de duas pessoas, duas vontades que convergem para um ponto comum, se encontram. O perdão é um ato bilateral, ou seja, um ato de quem oferece o perdão e o ato de quem recebe o perdão. Por exemplo, como bem explicou o professor, né, Douglas Nilson, o fato, e também o Eli, o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para salvar todos os pecadores, não quer dizer que todos estão salvos. Por quê? Porque o ato de Jesus ter morrido, Deus, que Jesus é Deus, ter vindo à Terra para morrer em meu lugar, no seu lugar, no lugar do novo convertido, no lugar de toda a humanidade, isso aí é o primeiro ato para configurar o perdão. Qual ato foi esse? É a oferta do perdão. Jesus é a oferta do perdão
de Deus para a humanidade. Agora, eu tenho que aceitar ou não essa oferta para se configurar o perdão. Então, o perdão é um ato bilateral. Isso já responde a uma possível dúvida do aluno, se ele falar assim, mas espera aí, eu tenho uma pessoa, quando eu não era crente, eu ofendi, e eu peço perdão a ela, ela disse que não me perdoa. Ora, você fez sua parte, você perdoou, né? Você perdoou. Se ela não está aceitando o perdão, aí é um problema dela. É como uma pessoa que não aceita Cristo como Salvador. Deus já ofereceu perdão. Se ela fez a parte dele, né? Nós éramos os devedores, nós somos os devedores. Deus é o credor, aqui na parábola, ele é o Senhor. E aí eu não tinha como pagar a minha dívida era alta, era o pecado. Aí ele, movido de íntima compaixão, como diz o texto, movido de íntima compaixão, essa expressão íntima compaixão, ela é forte demais, ele movendo-se nesse sentimento, ele vai então dizer assim, já que você não tem como perdoar, não tem como pagar, a sua dívida é alta demais, eu vou te perdoar. E aí, vale abrir aqui um parênteses, que perdão sempre é abrir mão de algo que é seu, como já foi colocado aqui pelos irmãos, abrir mão de algo que é seu. O perdão é sempre caro a quem está perdoando, não é um ato assim, não é à toa. Por isso que o sacrifício de Jesus é muito precioso, não é à toa. Então, se Deus ele oferece o perdão e eu não aceitasse o perdão de Deus, não haveria perdão para mim. Mas graças a Deus que uma vez que o Senhor fez o convite bendito, e que convite bendito era esse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse foi o convite bendito que Jesus fez para nós, Deus, através de Jesus Cristo. Então, eu aceitei esse perdão. Né? Tem muita gente que não aceita o perdão. Tem muita gente. E não é perdoado. Né? A sua dívida não é paga. Tá? Então, o perdão é um ato bilateral. Precisa da vontade de quem está perdoando e precisa da vontade de quem está sendo perdoado, de aceitar aquele perdão que está sendo oferecido. Participação dos dois lados, né? Participação. E veja, mas ali, dentro desse aspecto, tem algo que é positivo para quem realmente está arrependido. Porque imagina, eu pequei, eu vou até o irmão Raul, ele não quer me perdoar, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu diante do Senhor, eu vou apresentar o meu ato e estou isento. Eu vou continuar caminhando e se o irmão Raul não quer me perdoar, isso não vai deixar-me com um fardo, porque eu fui até ele pedir perdão. Então, agora é ele com Deus. Inclusive, você vai perdoá-lo por ele não reconhecer seu arrependimento e tal. Né? É claro que vai demandar da sua parte, não, vou perdoá-lo. Já começa a exercitar o perdão ali. Sim, sim. Ou seja, a gente pode até estar pedindo perdão, pleiteando perdão e, ao mesmo tempo, colocar em prática agora, aquilo que a gente está buscando, né? Junto a outra pessoa. Que o novo convertido também precisa entender é que, muitas vezes, nós cometemos atos na nossa vida pregressa, antes de aceitar Jesus, e eu posso procurar as pessoas, pedir perdão, mas isso não vai me isentar necessariamente das consequências. Sim. O Senhor me perdoou, eu tenho consciência que Cristo me perdoou. Eu chego até aquela pessoa que eu ofendi, pedir perdão, mas tem situações que são consequências, que vai precisar de um tempo para que isso seja minimizado ou concluído, ou às vezes nunca. O outro lado, às vezes, não sabe lidar. Não sabe lidar. Com essas consequências. Mas a gente faz a nossa parte, né? Obrigado. Obrigado, professor Douglas Nilson. Já fechando aqui esse segundo tópico, e antes da gente tratar do terceiro tópico, qual seja, devemos perdoar os outros na mesma medida. E, de certa forma, já temos falado sobre isso, né? Me permita, só para fechar aqui, completando o que o irmão Douglas falou agora há pouco, quando Jesus estava na cruz, qual foi a palavra que ele dirigiu ao Pai em relação àqueles que estavam fazendo aquilo com ele? Diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, né? Então,
Ele fez a parte dele. Ele não guardou mágoa daqueles homens que o tinham como inimigo, né? Porque Jesus não tinha aquelas pessoas como inimigas, mas aqueles homens tinham Jesus como inimigo, né? Mas Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ofereceu o perdão. Aí, o próprio Estevão, né, também teve atitude, né? Exatamente. Próprio Senhor, não lhes isso. imputes esse pecado. Não lhe imputes esse pecado. Exatamente. Por quê? Porque isso como já o irmão ele falou, o perdão, né, o perdão genuíno, perdão belo, só acontece se você tiver com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é um só, e aquele que está com o Espírito Santo de Deus vai agir igual Jesus agiu. Igual Deus agiu, porque Deus, ele ofereceu perdão à humanidade, mandando o próprio Filho, o Filho unigênito, né? Então, isso é muito profundo e vale a pena a gente estar aqui meditando e aprendendo sobre este assunto. Meus queridos, só fechando aqui, a ideia de perdão é você estar também, tem a ver com a doutrina da justificação, né? A justificação consiste em estarmos livres da culpa do pecado, o que significa também livres da condenação. Isso não significa que eu seja agora inocente. Continuo como um pecador, sujeito a cometer pecados e a precisar e a estar por aí demandando perdão do meu próximo, né? Então, que tenhamos com muita clareza esse aspecto, né? Perdão tem a ver com a justificação. Justificação é o ato pelo qual é uma declaração forense, né? Jurídica, de caráter jurídico. Deus, ele me declara, ele não me torna justo. Esse processo de eu me tornar justo é o processo da santificação. Agora, pela justificação, eu sou declarado justo diante de Deus. E livre, portanto, da condenação. Mas eu preciso cultivar a prática do perdão e vigiar para não estar magoando os outros, né? Magoando o próximo. Só avançando agora, meus queridos, devemos perdoar os outros na mesma medida. O que acontece quando nós perdoamos, né? Nós liberamos o outro, o próximo, o nosso próximo, do fardo da nossa ira e das consequências dessa ira. Perdoar é deixar de lado a ofensa e recomeçar aquele relacionamento sem barreiras, E poderíamos aqui também citar ou mencionar algumas questões dentro dessa temática aí sobre o fato desse caráter condicional do perdão, né? Assim como Deus me perdoou, eu devo perdoar o meu semelhante, né? Por exemplo, recusar o perdão de Deus. O fato de eu recusar o perdão de Deus vai deixar de avançar por minha causa, não. Deus avança sem mim, seu reino vai avançar sem mim, a igreja do Senhor vai avançar sem mim. Imagina aí a pessoa que vai depois ser lançada no lago de fogo, né? Vai ficar lá, digamos, blasfemando contra Deus, indignada, ainda vai se colocar como centro do universo, né? E Deus agora não vai simplesmente usar o lago de fogo como aquela perspectiva do universalismo, que defende que no final todos serão salvos, para que todos sejam felizes, né? Um argumento sentimentalista, né? Recusar o perdão de Deus, negligenciar, que estejamos vigilantes, né? Até o professor poderá estar eventualmente tratando dessa temática e no mesmo dia ou na semana seguinte ser testado no perdão, ser cobrado no perdão, fingir que perdoou ou que nada aconteceu, né? Veja, ali, interessante que na carreira cristã, a carreira que nos foi proposta, necessariamente nós vamos ter necessidade de fazer uso deste instrumento que Deus nos deu, nos municiou para vivermos bem, né? Porque o dever de perdoar traz efeitos benéficos, principalmente para aquele que perdoa. Principalmente, devemos perdoar porque, além de ser um ato que vai nos tornar parecidos com Deus, porque ele já nos deu o exemplo, vai nos beneficiar diretamente. Quem não perdoa cria raiz de amargura. Quem não perdoa está suscetível a desenvolver problemas de saúde grave. Eu conheço pessoas
Eu conheço... Isso. Eu conheço aqui, eu dou um testemunho aqui para os irmãos. Eu fui dirigente de uma congregação, né? Fui pastor de uma congregação aqui em Natal, e eu tinha uma irmã lá que ela tinha... o marido dela, quando eles não eram crentes, a deixou, e ele nunca foi crente, e ela aceitou Jesus. Mas ela convivia com essa mágoa. Ela tinha muita raiva dele. Tinha raiva, e aquilo foi consumindo ela, e ao ponto dela ficar muito doente e desenvolver um câncer. E todos os irmãos na congregação, quando eu cheguei lá, já tinha os irmãos já conheciam a história dela. Ela tinha só um filho, e todos os irmãos da congregação sabiam que ela tinha esse problema estava doente daquela situação de câncer, inclusive, porque não perdoava, ela tinha raiva de várias pessoas. Aí os irmãos, sabendo disso, os irmãos ajudaram aquela irmã. Disseram assim: vamos fazer uma campanha de oração para essa irmã fazer esse ato, porque é um ato personalíssimo. Eu não posso pedir perdão pelo irmão Eli, pelo irmão Douglas, não posso, é um ato personalíssimo, não posso terceirizar, é um ato que só eu tenho que fazer. Então os irmãos começaram a orar para que Deus, na sua multiforme sabedoria, atuasse na vida dela. E os irmãos fizeram a campanha de oração. Sabe o que aconteceu? A irmã, ela perdoou. Ela estava muito doente, mas ela chamou, e perdoou na frente da igreja. Foi um testemunho muito bonito. Ela chamou, eu já não estava mais lá quando aconteceu isso. Eu passei na congregação e fui transferido para outra congregação, mas os irmãos lá me contaram que ela chamou o ex-marido dela, chamou outras pessoas com quem ela tinha raiva, ela perdoou, chorou, o semblante dela mudou e ela foi para a glória. Ela morreu, né? Foi para a glória, mas os irmãos, era nítido como ela mudou. Outras pessoas também que eu conheci, que não liberavam perdão, desenvolveu problemas na pele, ficou criando ronchas na pele, e quando perdoava, quando realmente, por fim, liberou o perdão, as manchas sumiram. E cada pessoa, de acordo com a sua suscetibilidade, pode desenvolver problemas os mais variados. Tem pessoas que ficam tremendo, tem pessoas que criam arritmia cardíaca, o coração fica batendo descompassado, deixa de dormir, tem pessoas que caem o cabelo, tem pessoas que criam gastrite. Então, olha a importância de perdoar. Não é à toa que Deus nos orientou a perdoar, né? Existem consequências de atos pecaminosos contra o próximo, com os quais a gente precisa lidar, mesmo depois do perdão, e há também consequências introjetadas no próprio indivíduo, né, que retém o perdão. Pela falta do perdão, exatamente. Pela falta do perdão. E por isso, Jesus, aqui no capítulo 5 do evangelho dele, que escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha a importância, mais uma vez, do perdão. Se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que pecaram contra mim, Deus não me perdoa, e Deus não vai receber a minha oferta. Olhe como isso é terrível. Então, devemos perdoar, aprender a perdoar. Ah, meu irmão, mas é muito difícil perdoar. Você, professor, vai encontrar pessoas aos montes falando isso. Eu sei que não é fácil perdoar. Perdoar é abrir mão de algo que é seu. É um ato de humildade. É um ato de altruísmo. Então, não é fácil. Mas você não está só. O Espírito Santo de Deus, ele está com você, está com aquele aluno novo convertido, para ajudá-lo a fazer aquilo que Cristo fez. Nós somos imitadores de Cristo. Ele é o nosso modelo, nosso exemplo. Por isso, nós devemos perdoar e temos condições, sim, de perdoar. E se alguém não diz que não tem, ore a Deus nesse sentido, que ele vai dar a condição, a estratégia para você realizar esse ato tão necessário na sua vida. Eli, e só minhas considerações finais, 2 pontos que é interessante pontuarmos. O primeiro está no texto de Mateus 18, o versículo 15,
ele vai falar um pouco sobre aquilo que você iniciou, a beleza do perdão. E veja, aqui ele está falando o sentido inverso. Eli pecou contra mim. O meu papel não é ficar na defensiva ou Eli que se vire. Eu, como preocupado com uma parte do corpo, eu devo ir até ali, repreendê-lo, mas repreendê-lo amorosamente. Por quê? Porque eu tenho um propósito nesse encontro com Eli, é para ganhá-lo. Então, eu não posso chegar matando Eli porque ele pecou contra mim. Eu devo confrontá-lo, mas confrontá-lo amorosamente para que, ao término dessa reunião, desse encontro, eu tenha ganho Eli. Então, esse encontro gere fortalecimento em Eli. E um outro aspecto é quando eu realmente... Como é que eu vou saber que dispositivo eu vou ter que realmente perdoei? Então, o primeiro fato é, quando eu perdoo, eu encerro o assunto. Ah, Eli pecou contra mim. Ele vem até a minha pessoa e pede perdão. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Encerrar o assunto. Ah, Raul chega para mim e diz, rapaz, Eli, soube que Eli veio pedir perdão a você, e aí, o que você diz? Encerrou o assunto. Acabou. A partir do momento que Eli me procura e nós selamos e houve o perdão, encerra o assunto. Ah, mas o fato foi o seguinte, eu fui até Eli e Eli não quis me perdoar. O que eu tenho que fazer? Eu vou entregar nas mãos de Deus, mas eu não posso jamais difamar Eli, porque a partir do momento em que eu difamo Eli, ou então eu digo, quero passar a imagem de que sou muito bom. Ah, eu perdoei Eli, mas você sabe como ele é, né? Tem que ter muito cuidado. Eu estou dizendo que não houve um genuíno perdão da minha parte. E corroborando aí, irmão Glenilson, com o que você está falando, Jesus, ele fala justamente isso. Ele fala, no último versículo, o versículo da parábola, o 35 do capítulo 18 de Mateus, ele fala assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Do coração. Jesus era mestre por excelência. Jesus entendia muito bem de psicologia. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que não adianta o fingimento. O perdão é algo interior, é algo de dentro, é algo da alma, não é algo exterior. Você tem que perdoar mesmo, né? Perdoar do coração. E perdoar do coração quer dizer o seguinte, você não... aquele ato, aquela ofensa que foi feita contra você, não mexer mais com as suas emoções de forma a lhe prejudicar. Quer saber se você perdoou alguém de verdade, do coração, como Jesus está dizendo aqui, e não só da boca para fora? Faça o seguinte dinâmica com você mesmo. O irmão Eli me ofendeu, e fiquei muito chateado com ele. Mas, graças a Deus, eu pedi perdão a ele, pedi perdão a mim, nós já nos resolvemos. Aí, será que eu perdoei mesmo? Porque tem que perdoar do coração. Aí você faz a seguinte pergunta, se eu fosse no caminho e eu encontrasse o irmão Eli precisando de ajuda, eu o ajudaria com tudo que eu puder, que eu poderia ajudá-lo, ou eu passaria de largo e dizia, acha pouco? Se a sua resposta for a segunda, se o irmão Eli tivesse indiferente, tivesse precisando e eu fosse indiferente, significa dizer que eu realmente não perdoei. Porque se eu perdoei de verdade do coração, aquilo não mexe mais comigo e eu estou disposto a ajudá-lo se ele precisar. Isso é uma dinâmica que você pode fazer com você mesmo, para você saber se você realmente perdoou aquela pessoa, né? E quando a Bíblia fala assim que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, ora, Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Ele está falando justamente isso. Deus perdoa do coração. É nesse sentido. Ou seja, quando a pessoa não pede perdão ao Senhor, quando a pessoa não se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, a pessoa ela é inimiga de Deus. A Bíblia diz que o homem natural é inimigo de Deus por natureza, porque ele só pensa coisa errada,
ele é averso àquilo que Deus estabelece para ele. Então, ele, por natureza, é inimigo de Deus. Quando ele pede perdão ao Senhor, através de Jesus Cristo, aí Deus perdoa os pecados dele e não se lembra mais. É no sentido de que, quando Deus vê aquele pecado, se é que ele vê, que ele não vai ficar perdendo tempo, já foi perdoado, mas ele é onisciente, sabe tudo. Quando ele olha, aquele pecado, ele diz, aquele pecado, ele pediu perdão já, aquela dívida foi perdoada, eu perdoei. Aquilo não mexe mais com ele. Assim somos nós também. Quando nós lembrarmos de algo que alguém nos fez, se surgir em nós, se surgir, né? Se suscitar em nós um sentimento desconfortável, de maneira que bote você para baixo, de maneira que lhe prenda, de maneira que lhe arrebente, você precisa perdoar ainda. Agora, se você lembra, por um acaso, assim, foi passando, alguém falou, lembrou, uma lembrança, mas aquilo não mexe com você. Fala assim, rapaz, por exemplo, vou dar aqui um exemplo comigo. Quando eu não era crente, jogava bola num campo lá perto da minha casa, onde eu morava. E aí tinha um rapaz lá que ele não gostava de mim, outro não crente também. Não gostava de mim e ele queria brigar comigo sempre, eu me esquivava dele. E o tempo passou, aceitei Jesus, e passou-se o tempo, e logo depois eu me encontrei com ele na igreja, ele crente também. Aí ele veio a mim, pediu perdão, e eu disse, não, rapaz, esqueça isso, está perdoado. Eu me lembro das coisas que ele fazia hoje, uma vaga lembrança, não mexe comigo mais, não mexe. Por quê? Porque eu o perdoei do coração. Aquilo é uma mera lembrança que eu tenho, se é que eu fico lembrando, porque eu nem lembrava disso. Eu lembrei agora porque está aqui falando com o irmão sobre perdão, um exemplo que eu dei, para mostrar aqui como é que se perdoa do coração. Tá certo, irmão? É quando não há mais surgimento de emoções ruins, algo que deixa você desconfortável quando você se lembra daquele ato que aconteceu com você. Obrigado, pastor Raul. Estou aqui já partindo para as minhas considerações finais. Gostaria de destacar aqui umas palavras do N.T. Wright na obra O Problema do Mal é a Justiça de Deus. São duas colocações, há um capítulo dedicado à questão do perdão, e é interessante que ele formula, digamos, com as seguintes palavras, né? Perdoar é trazer ao presente, ou seja, essa era presente, porque nós estamos avançando para um novo mundo, né? Uma recriação. Somos novas criaturas e Deus vai restaurar um dia todas as coisas. Mas quando nós perdoamos, quando nós praticamos o perdão, você que é docente, discipulando e estará também defendendo a prática do perdão nessa lição, perdoar é trazer ao presente o que foi prometido no novo mundo. E como é que será no novo mundo? Como as coisas serão? Eu vou viver bem e tudo à minha volta estará bem. Tá certo? E em relação aos perdidos, o que é que pode ser dito? Né? No fim, o universo moral, ou seja, na restauração de todas as coisas, o universo moral não vai girar em torno do mau humor de uma pessoa que recusou o perdão de Deus. Tá certo? Então, Deus não estará mais condicionado ao jogo emocional de uma pessoa autocentrada. Tá certo? Deus vai restaurar todas as coisas. E o perdão é esta mensagem de esperança, meus queridos. Então, quero aqui agradecer por mais um podcast. São essas minhas considerações finais. Pastor Raul, gostaria de se despedir? Eu gostaria, sim, Noeli, corroborando aí, alinhado com o que você falou por último agora, sobre esse perdão, porque o perdão, quando a gente fala de perdão, se mistura, né? É quase que indissociável falar do perdão de Deus para conosco e do dever que eu tenho de perdoar o meu próximo, né? Meu semelhante. E conta-se uma história, eu acho que eu escutei isso aí, não sei de quem foi, gente, e eu achei muito interessante, e eu acho que é pertinente falar aqui. Um homem estava preso nos Estados Unidos, e lá nesse estado dos Estados Unidos tinha pena de morte. E ele estava sentenciado à morte, e ele estava lá aguardando. De repente, o governador, que tinha, pela Constituição lá, o poder de perdoar aquele criminoso e absolvê-lo daquela pena, ele
se vestiu, botou um paletó, pegou um documento que revogava ali aquela pena, ia libertar, ia soltar aquele homem, colocou dentro da Bíblia e foi até a prisão onde estava aquele prisioneiro. Chegando lá, aquele prisioneiro foi muito áspero com aquele cidadão que estava trajado. Ele pensou que era um pastor, que estava com a Bíblia na mão, paletó, gravata, e ele começou a insultar o homem que estava com paletó, gravata, que era o governador, né? E ele, sai daqui, eu não gosto de crente, e começou a falar um monte de coisas horríveis. E aí, o governador simplesmente deu as costas e foi-se embora. Quando ele saiu, chegou o carcereiro e disse assim, rapaz, você cometeu uma tolice. Aquele homem não era pastor, aquele homem era o governador. E ele trazia dentro daquela Bíblia o documento que perdoava os seus crimes e você ia ser liberto. E a moral da história é, ninguém será condenado pelos atos que praticou, pelos crimes que praticou, mas sim por não aceitar o perdão que Deus ofertou para ele em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson? Não, Hélio, eu já tenho concluído as minhas considerações na última fala. Tenho por satisfeito. Pronto. Então, obrigado mais uma vez, meus queridos. Graças a Deus por mais um podcast, por mais uma gravação. Quero aqui encorajar você que se interessou pelo conteúdo deste canal, que se inscreva, que ative o sininho e que compartilhe este nosso vídeo, né? E o vídeo dos demais segmentos. Mais uma vez, nossa gratidão aqui ao pastor Martim e ao pastor Reinaldo por pela confiança, né? Em nós depositada para estarmos aqui levando adiante este projeto. Então, a paz do Senhor a todos. Até o próximo. Até a próxima.